Malu Gaspar detonou Flávio Dino com essa nova proposta de endurecer as regras contra os juízes em todos os níveis do judiciário, menos para o STF, é claro. O problema é que o STF tem se afundado em polêmicas e é justamente ele que precisa de mudanças mais significativas, segundo Malu Gaspar. Assiste o vídeo todo na íntegra, mas não esquece de dar o like, comentar e compartilhar. Então, eu acho que a gente tem que encarar essa iniciativa do ministro Dino no seguinte aspecto. Primeiro, é bom a gente lembrar que a semana passada foi tomada por declarações do ministro Gilmar Mendes. Ele deu uma série de entrevistas em defesa do Supremo, atacando ora a imprensa, ora os políticos, pelo problema que o Supremo está vivendo hoje, né? E acho que essa iniciativa do ministro Dino, ela vem na sequência dessa do ministro Gilmar. Acho que a gente não pode descolar uma coisa da outra, o que demonstra que existe uma estratégia desse grupo, que afinal é o mesmo grupo, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli e Dino, que tem votado junto em uma série de questões importantes e que me mostra que eles estão tentando reagir a esta crise. E o que o ministro Dino está fazendo ao fazer esse artigo é tentar mostrar que o Supremo está atento à situação. Então, ele usa palavras até mais fortes do que as usadas pelo ministro Fachin ao descrever a crise. Ele fala, por exemplo, que a corrupção, que sempre houve corrupção, mas que ela está mais forte no judiciário, que ela está dando lugar ao exibicionismo dos improbos. Ele cita os empreendedores forenses, ele fala do narcisismo e da ostentação da riqueza, numa descrição que parece muito com o que tem sido usado pelos críticos do STF para descrever as atitudes dos próprios ministros do STF. E as sugestões que ele está dando são sugestões válidas, porém tem uma pergunta central que permanece sem resposta nesse artigo do ministro Flávio Dino. Essas punições devem servir para os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? Porque todas essas reformas aqui, elas podem ser adotadas para juízes sujeitos ao CNJ. Até agora, a gente viu até uma proposta do Dino, uma decisão, uma liminar, há um tempo atrás, a respeito de penduricalhos e tudo mais, em que ele dizia: todas essas regras servem para STJ para baixo, para nós não. E o que continua acontecendo aqui, a menos que o ministro Dino tenha mudado sua interpretação, não tenha querido escrever isso no artigo, é que todas essas punições podem servir para todo mundo abaixo do STF. E o STF continua ileso, inatacado. Então, o que eu interpreto? É uma iniciativa destinada a dizer, olha, vamos combater os críticos do STF, mas atacando o problema que está sendo colocado? Não, é com diversionismo. Vou propor uma série de coisas que não vão me afetar, não vão atacar a crise em si. É como o Valdo está falando, continua sem resposta a questão do Master e dos ministros. Então, o ministro Dino está fazendo propostas que, obviamente, quem vai discordar dessas propostas? Punições mais graves, diminuir a quantidade de instâncias para que você julgue pessoas acusadas de corrupção. Ele mesmo diz, olha, não é um punitivismo ilusionista, são propostas concretas. São, mas continua a pergunta, o que fazer com ministros do Supremo? Porque enquanto você tem uma justiça em que existe uma casta que não pode ser investigada, essa justiça não é real. Então, enquanto se continuar os ministros do Supremo querendo atacar essa questão, fazendo uma política de iniciativas de impacto, sem atacar o problema real, para mim não adianta nada. Como você viu, a dúvida que fica é se o STF vai ser incluso nesse processo de mudança, mas eu tenho uma suspeita que não. Em outros vídeos, eu já havia falado que depois que Moro julgou Lula com severidade na primeira instância, os amigos de Lula no STF não iriam deixar isso passar em branco. Então, por isso, acho que essa reforma proposta por Dino só quer criar uma barreira. Dentro do próprio judiciário, quer criar uma hierarquia para penalizar um juiz se ele não julgar conforme o que o STF quer, ou seja, mais blindagens. Mais uma vez te peço, se você ainda não se inscreveu, corre para se inscrever e não esquece de dar o like, comentar e compartilhar. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.